Nós pedimos perdão pela qualidade do som. Não foi possível captar o áudio diretamente da mesa, o áudio que foi captado foi do som ambiente. Apesar dos tratamentos feitos no áudio, alguns ruídos, tosses, som das pessoas transparecem no som ambiente. Mas eu acredito que é bem possível ouvir a mensagem ainda assim. Deus abençoe sua vida e na próxima vez, com certeza, estará tudo perfeito. Gente, hoje vai ser um desafio eu falar sem tossir. Aliás, eu vou tossir, já peço perdão a vocês. Vou tentar, quando vier a vontade de tossir, tirar assim, tentar tossir, mas se eu não conseguir, eu peço já perdão. E eu gostaria hoje, primeiro, de cumprimentar as nossas visitas, cumprimentar vocês que estão sempre aqui. É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui, é um privilégio. É uma responsabilidade, é um peso enorme, mas é um privilégio, é uma alegria. Eu louvo a Deus por esse prazer de estar aqui junto com vocês, para podermos ser igreja juntos. E eu quero falar hoje exatamente sobre igreja como isso aqui que a gente está fazendo agora. Eu sei que a Bíblia, a teologia, a história, tem os seus conceitos de igreja, a igreja de Cristo, mas eu quero falar hoje de igreja como a gente costuma dizer assim, hoje eu vou na igreja, ontem eu fui na igreja. Igreja como esse momento aqui, como esse espaço onde nós nos reunimos. Quero falar sobre igreja. E pensando a respeito de igreja essa semana, eu comecei a fazer uns cálculos. E desde 1997, 31 de janeiro de 1997, eu frequento igreja, pelo menos igreja evangélica. Tinha 8 anos de idade quando, numa sexta-feira do dia 31 de janeiro de 1997, a nossa família foi convidada para ir na igreja do meu tio, na igreja Comunidade Cristã Palavra da Vida, e nós fomos. E chegando lá, a gente gostou demais, a família toda. Nós gostamos assim, de cara, a gente já gostou muito. E nós fomos depois no domingo da frente. E aí já era dia 2 de fevereiro. E eu estava pensando, desde o dia 2 de fevereiro de 97, eu acredito que eu posso contar nos dedos das mãos um domingo que eu não tenha ido à igreja, que eu tenha faltado à igreja. Desde 97, o início do ano, é raro um domingo que eu tenha faltado à igreja, a não ser durante a pandemia, que eu era proibido de ir na igreja, eu não podia ir na igreja, mas fora isso, muito raras as vezes eu deixei de ir na igreja. E eu fiquei pensando em como isso é bom. Lá na igreja que nós íamos, tinha um cartaz escrito, um trecho do Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o pastor Cláudio, que o André conhece, gostava muito desse versículo, e ele citava ele direto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele dizia que a gente tinha que falar esse versículo feliz, porque ele diz: alegrei-me quando me disseram. Então é uma notícia boa, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Esse salmo é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Enquanto as pessoas estavam caminhando, peregrinando a Jerusalém, para fazer os seus sacrifícios, para ir à casa de Deus em Jerusalém, eles iam cantando, se alegrando. Então é motivo de alegria nós estarmos juntos, nós compartilharmos a vida, nós andarmos em comunidade. Isso é muito bom, é motivo de alegria para nós. Mas hoje em dia, nós estamos vivendo, parece que uma direção contrária disso. Tem pessoas que têm preferido, e essa é uma tendência que pelo menos eu tenho observado, tem pessoas que preferem viver uma espiritualidade individualizada, uma religião privativa, particular. E elas vão acessando as prateleiras do mercado religioso e vão pegando o que lhes interessa. Eu quero essa doutrina, mais esse tipo de música, mais esse tipo de liturgia, eu quero esse tipo de igreja, com esse tipo de iluminação. Elas vão montando na cabeça delas, ou então nem vão em lugar nenhum e dizem: eu vou seguir esse pastor aqui pela internet mesmo, não preciso frequentar nenhum lugar, vou acompanhando por aqui, vou vendo as pregações por aqui, vou seguindo esse cara pelo Instagram e está tudo bem. E a verdade é que nós precisamos disso aqui.
Nós precisamos desse ajuntamento, nós precisamos de estar em lugares como esse, onde a nossa fé é fortalecida, onde nós aprendemos mais acerca de Deus, do nosso Salvador, a respeito da Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, tem pessoas que vão andando nessa direção. E as igrejas, elas vão se habituando aos consumidores da fé também, né? As igrejas, elas vão tentando alcançar esse mercado, essa seletividade, as igrejas vão tentando se adequar. E aí até que não é um grande problema. O problema é que essa adequação, às vezes, leva a bizarrices acontecendo na igreja. Todo tipo de coisa estranha pode acontecer na igreja, no intuito de se adequar ao público. E aí a gente vai fazendo um monte de loucura dentro da igreja, e a internet está aí para mostrar os memes que são gerados nas igrejas evangélicas, as atrocidades que acontecem dentro das nossas igrejas, nessa tentativa de atrair pessoas e de mostrar que ali tem mais poder, que ali tem mais coisas, mais atrativos. Mas, irmãos, apesar disso, apesar dessas coisas estranhas que acontecem por aí, apesar disso, eu ainda acredito na igreja. Venho na igreja, eu faço parte, sou igrejeiro, sou igrejado, faço parte da igreja há muito tempo, e eu ainda acredito na igreja. Apesar desses problemas, eu ainda acredito que existem experiências de fé, que existem experiências comunitárias que valem a pena ser vividas. Eu acredito nisso. E quero ler com vocês um dos versículos mais igrejeiros que tem na Bíblia, que mostra o início da igreja primitiva, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. O texto diz assim: e perseveravam no ensino dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é um trecho que ele vai relatando como a igreja primitiva começou, a experiência dos primeiros cristãos, até o versículo 47. Mas eu estou pensando em fazer uma série de pregações nessa passagem, e hoje será a primeira, é só o versículo 42. E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi assim que a igreja começou. A primeira experiência de igreja foi perseverando, foi se dedicando ao ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e orações. Será que ainda compensa, vale a pena frequentar uma igreja, participar de um grupo como esse, ou como tantos outros que existem por aí? A minha opinião é de que vale a pena. E eu quero citar aqui algumas vantagens. Por que vale a pena frequentar uma igreja? Pelo menos uma igreja boa. E a primeira delas é que na igreja nós temos contato com o ensino dos apóstolos. Na igreja nós temos contato com o ensino da Escritura Sagrada. É na igreja que nós nos aprofundamos no ensino bíblico. É na igreja que nós vamos lapidando as nossas percepções de fé. É na igreja que nós vamos tendo essa noção mais nítida das nossas crenças. Nós vamos aprendendo mais a respeito das nossas crenças. E vocês sabem que existe uma diferença entre crenças e fé. A fé é uma convicção, a fé é a experiência com Deus, a fé é descansar em Deus, é crer em Deus, descansando nele, confiando nele, repousando nos seus cuidados. Isso é fé. Se entregar totalmente a Deus, isso é fé. Mas também existem as crenças. O que são as crenças? As crenças são os nossos pensamentos a respeito de Deus. Aquilo que a gente elabora, as conclusões às quais a gente chega a respeito de Deus, da vida, da Bíblia, de Jesus. Isso é crença. E as nossas crenças, elas impactam diretamente na forma como nós nos relacionamos com o próprio Deus. E tem muita gente muito equivocada a respeito daquilo que pensa sobre Deus. Pessoas que têm crenças desconexas, pessoas que creem em coisas que não fazem sentido. E isso acaba fazendo uma nuvem de fumaça na cabeça da pessoa, e isso atrapalha a pessoa até mesmo a desenvolver a sua fé. Ela tem dificuldade de desenvolver o relacionamento com Deus, porque as suas crenças, elas deixam o caminho truncado. São crenças baseadas em clichês evangélicos, em crendices gospel.
A pessoa vem com um monte de crenças, de coisas que ela aprendeu, às vezes lendo uma postagem no Instagram, vendo alguma coisa na internet, vendo um pastor falando sobre algo, uma coisa que ela pegou numa igreja dali, outra coisa que ela aprendeu na igreja de lá, coisas que às vezes não apenas são confusas, mas são contrárias ao ensino dos apóstolos, contrárias à sã doutrina. Eu glorifico muito a Deus porque a minha criação com relação à leitura bíblica foi muito rígida. O meu pai me forçava a ler a Bíblia, eu tinha que ler a Bíblia, eu e os meus irmãos, nós tínhamos que ler. E lendo, eu acabei aprendendo muita coisa, porque eu tinha que ler, e eu acabei lendo, e li várias vezes. Sou muito grato a Deus porque dentro do ambiente da igreja eu conheci pessoas, homens, mulheres, pastores, que estimularam a minha curiosidade para eu começar a estudar mais determinados assuntos, para eu ir atrás de determinados temas, uns polêmicos, outros nem tanto, mas aquilo me estimulou a estudar, a ir atrás, a pesquisar, a aprender mais. Eu sou muito grato à Dona Cleusa. Dona Cleusa, não sei se o André chegou a conhecer. Dona Cleusa e a professora Marlene foram minhas professoras do cultinho, da escolinha, quando eu entrei na igreja com 8 anos de idade. Elas cantaram as musiquinhas que me ajudaram a decorar a sequência dos livros da Bíblia. E lendo a Bíblia, uma Bíblia ilustrada que eu tinha, e ouvindo as lições, as aulinhas da Dona Cleusa, da Dona Marlene, eu fui aprendendo as histórias bíblicas, aprendi Adão e Eva, aprendi Caim e Abel, aprendi Noé e Moisés, os patriarcas, aprendi a história do povo peregrinando pelo deserto, se estabelecendo na terra prometida, e aprendi sobre Ruth, aprendi sobre Davi e Golias, aprendi as histórias bíblicas dos profetas até chegar em Jesus. Eu aprendi isso tudo graças a Deus e essas pessoas no convívio da igreja que foram me ajudando, me estimulando e fazendo com que hoje eu tivesse o conhecimento que tenho. E quanto mais eu aprendo, mais eu me especializo, mais eu faço curso, mais eu tento estudar, mais eu percebo que eu sei pouco demais. E que eu devia estudar muito mais do que eu estudo, muito mais tem para ser sabido, para ser conhecido. E eu acho muito estranho quando uma pessoa vem na igreja, quando a pessoa diz, eu sou crente agora, sou evangélico, sou cristão agora. E a pessoa não tem o mínimo desejo, a mínima curiosidade de vasculhar, de ler, de estudar esse livro. Não tem durante a semana nem um pouquinho assim, uma sede, um desejo. Peraí, deixa eu pegar aquela Bíblia ali, deixa eu dar uma lida nela. Não lê, não estuda, não se dedica, não se preocupa em aprender mais de Deus, em aprender mais de Deus com o que está escrito aqui sobre Ele. Eu acho isso muito esquisito. Como que você diz que ama alguém, ama uma pessoa e não quer saber a respeito dessa pessoa? Não quer ler a respeito dessa pessoa, não quer se inteirar a respeito dessa pessoa. Tem muitas pessoas, crentes velhos que eu digo não de idade, mas de muito tempo dentro da igreja, que nunca conseguiram ler sequer o Novo Testamento. Talvez você diga, nossa Vinícius, isso aí é meu caso, estou com vergonha. Mas é para ficar com vergonha mesmo, gente. Nós dizemos que amamos a Deus, como que nós não nos preocupamos em ler a respeito dele, em conhecer a respeito dele? E é por isso que é importante a vida de igreja, porque aqui nós vamos conhecer um pouco mais. Você vai conhecer muito mais se você se dedicar no estudo e na leitura na sua casa. Mas aqui há a possibilidade de nós irmos lapidando as coisas que nós vamos ouvindo por aí. Às vezes as pessoas chegam até nós e a gente tem que fazer quase que um trabalho de ir tirando tudo que está na frente primeiro. Todas as crendices, todas as loucuras, tudo aquilo que foi incutido na pessoa que não é evangelho, que não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos, a gente tem que tentar fazer esse trabalho de ir removendo essas coisas primeiro para depois trazer o evangelho para a pessoa. Por isso é importante nós estarmos aqui, nós virmos, nós estudarmos, nós nos dedicarmos em comunidade para nós aprendermos acerca do nosso Deus, da doutrina dos apóstolos. Mas esse texto também diz que aquele pessoal lá da igreja primitiva se dedicava à doutrina dos apóstolos e à comunhão. A comunhão. Nós somos
a família da fé. Nós somos pessoas que somos unidos através do sangue de Jesus. Você tem a sua família de sangue, como nós dizemos, é a família de sangue. Mas nós também temos a família da fé, a família que é unida em Cristo, através do que Cristo fez. E na comunidade, na família da fé, tem gente de todo tipo. Tem joio, tem gente que às vezes está dentro da comunidade só para zoar, não está ali de verdade, não está ali com o coração, está ali às vezes para sugar a vida de alguém, para atrapalhar alguém, está ali sem a motivação correta. Tem joio no meio do trigo. Tem o que Paulo chama de crente carnal. É crente, mas é carnal, é infantilizado, é imaturo. Pessoas que ainda não entenderam o Evangelho, ou porque não deu tempo, a pessoa está caminhando há pouco tempo e ainda não deu tempo de ter as percepções necessárias, ou porque não deixa, não quer. E infelizmente essas pessoas que vão resistindo ao trabalhar de Deus na vida delas, são elas que via de regra acabam causando problemas. Por causa dessa imaturidade, são pessoas que nos machucam, pessoas que nos ferem, que nos magoam, que nos entristecem, que ferem a nossa alma, que faz a gente pensar, eu não quero ir mais para a igreja não. O irmãozinho lá fez aquilo comigo, a irmãzinha falou aquilo comigo, me tratou diferente, não me cumprimentou. Eu ia pegar a última torta, ele pegou primeiro, não se preocupou comigo. Infelizmente, nós vivemos experiências assim, porque a igreja tem esse tipo de pessoa também, que está crescendo, que ainda não aprendeu a lidar com a diferença, não aprendeu sobre a graça de Deus, não sabe perdoar e pedir perdão, reconhecer erro. Nós temos, infelizmente, pessoas assim. Mas a vida de igreja, esses anos todos, pelo menos dentro da minha experiência, eu acredito que vocês também, eu percebi que é muito mais vantajoso estar dentro da igreja do que fora dela. Alguém já disse assim uma vez, a igreja é igual a Arca de Noé. Do lado de dentro, está fazendo barulho, está fedendo, é muito trabalho, mas é melhor estar dentro dela do que fora dela. É melhor estar dentro da comunhão da igreja, é melhor a gente estar lidando com as diferenças, com as dificuldades, do que estar fora. Até porque minhas experiências dentro de igreja, na maior parte, foram positivas. Dentro da igreja eu fiz as maiores amizades da minha vida. Deus me deu dentro da igreja as pessoas mais importantes da minha vida, pessoas que eu carrego dentro do meu coração. Eu conheci indo para a igreja. Igreja favorece isso, é comunhão, é nós estarmos juntos, partilhando a vida, partilhando o pão. E igreja é família, e família tem umas dificuldades. Tem um irmão que briga com outro irmão, tem um primo que dá um palpite sem ser requisitado e a gente acaba passando uma conversa atravessada. Família tem disso, tem uma opinião da mãe que vem no momento inadequado e fica aquele climão, é porque é família. As pessoas têm liberdade e acabam falando coisas que às vezes não precisavam falar. Igreja é família, às vezes isso pode acontecer entre a gente. Uma pessoa pode falar uma coisa num tom que não precisava ser falado, a outra pode entender de um jeito que não era para ser entendido, mas a gente vai com graça, com perdão, vamos nos perdoando, vamos crescendo e vamos caminhando juntos, porque nós somos igreja e família de Deus. E eles também estavam juntos no partir do pão, que é o ápice da comunhão. O ápice da comunhão cristã é o partir do pão, e aqui a gente aprende duas coisas. A primeira é solidariedade. Partir do pão significa que o pão não é meu, o pão é nosso, e se é nosso, eu não posso reter como se fosse meu. Se tem alguém aqui que está precisando de algo que eu posso ajudar, eu preciso repartir. A gente precisa se preocupar em ajudar, em se colocar como solução para o outro. Semana passada, um irmão chegou em mim ali e disse isso. E aí, e o carro, como é que está a situação, como é que está a sua vida e tal? Eu falei, tá daquele jeito. Expliquei para ele, ele falou assim, como que eu posso te ajudar? Eu falei, irmão, eu preciso muito de oração, estou precisando muito de você ore por mim. Ele falou assim, oração a gente ora por você todo dia, o que eu posso fazer por você além de orar?
E eu achei isso tão bonito, porque às vezes a gente para na oração, né? A gente olha a pessoa assim e vê, tipo, vou orar por você. Nós não nos colocamos assim, em que eu posso ser útil? Como eu posso facilitar a sua vida essa semana? O que eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar a carregar o seu fardo? Como eu posso fazer isso? E igreja é para isso, é para a gente estar junto, é para a gente se abençoar. Pão, então, é para partilha, é para solidariedade. Ninguém pode ter faltando. Se tem alguém que está sem pão, que está sem o elementar, sem o básico, a igreja se junta e fornece o básico para aquela pessoa, porque ninguém pode ter faltando. Agora, o pão também significa a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o repartir do corpo de Cristo, e isso nos humilha. Nos humilha porque às vezes nós queremos ser grandão demais, às vezes nós queremos ser bons demais, nós queremos ser juízes demais dos outros, apontar demais o dedo para os outros. E quando nós estamos na mesa de Jesus, é só Ele que é o grandão. Imagina, está todo mundo sentado ao redor da mesa e Jesus está lá na ponta. Todos nós estamos diluídos no caldo de irmandade, é todo mundo irmão. Não tem essa de falar, opa, peraí, eu sou pastor. É irmão, todo mundo é irmão. Irmão, irmã. Não tem um bonzão, não tem um apóstolo, não tem um profeta, não tem ninguém que é melhor, que é maior que o outro. É todo mundo a mesma coisa. Diante de Jesus, Ele é o santo, nós somos pecadores, todos. Ele é o puro, nós somos impuros, todos. Ele é que é o cara, e nós nos submetemos a Ele. E tem uma outra frase que eu acho muito interessante, que diz que quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. Quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. Quem escolhe os irmãos é Deus, Ele que é o Pai, Ele que faz os seus filhos. Nós não escolhemos os nossos irmãos. E Deus tem cada filho que a gente não sabe onde Ele arrumou, mas Ele tem uns filhos que às vezes a gente considera, nossa, esse filho de Deus aí tá difícil, hein? É filho de Deus. E a gente tem que aprender a lidar, a conviver com isso. Nós somos todos iguais diante da mesa do Senhor e da comunhão do Senhor. Mas em terceiro lugar, queridos, além da doutrina dos apóstolos, além da comunhão que a igreja nos fornece, existe a possibilidade de nós orarmos. Aqueles irmãos se dedicavam à oração, a oração conjunta, a oração comunitária, a oração de clamor. A igreja toda orando junta, porque a oração da igreja, a igreja orando junta, ela nos ajuda, sabia? Ela nos ajuda a ter uma percepção mais real da nossa vida, de Deus, das situações. Ela nos ajuda a perceber, a oração comunitária nos ajuda a perceber que nós não estamos sós. Uma vez eu estava numa reunião de oração e eu levei os meus pedidos de oração. Pensei, chegando lá, eu vou colocar esse pedido de oração. Aí uma irmã fez um pedido antes de mim. A situação dela era tão mais grave, era tão mais preocupante que a minha, que na hora, primeiro eu pensei, eu não estou sozinho, eu achei que eu estava sofrendo, eu achei que eu era a única pessoa que estava sofrendo, inclusive. Deus, por que só eu sofro? Por que só acontece comigo? Por que essa coisa ruim só acontece comigo? Aí você vai numa reunião de oração e você escuta os pedidos de oração dos irmãos. E ouvindo o pedido de uma irmã, a vontade que me deu foi dizer, Deus, passa o pedido dela na frente, atende o dela primeiro, deixa o meu para depois. O que é o meu pedido perto desse clamor que essa irmã está fazendo, disso que essa irmã está passando? Nós entendemos que nós não estamos sozinhos, tem mais pessoas sofrendo. E quando você enxerga que tem mais gente sofrendo, aí você começa a se perceber em como eu posso aliviar o peso das outras pessoas. Porque às vezes você olha e pensa, olha, eu estou carregando um fardo, mas estou carregando. Agora eu estou vendo que a minha irmã lá, que o meu irmão aqui, nem andando está. Para ele está muito mais difícil, para ela está muito mais pesado. Então divide aqui comigo, minha irmã, divide aqui comigo, meu irmão, vamos carregar esse fardo junto, porque eu estou vendo que está muito mais difícil para você do que para mim. E nós vamos nos apercebendo e vamos dividindo as cargas.
Nós somos aqui um grupo de pessoas, cada um leva um pedacinho dessa carga que aí a gente leva ela para você seguir. Nós precisamos disso. E nós precisamos também aprender a comemorar, a celebrar. A oração nos ajuda, a oração comunitária nos ajuda a agradecer a Deus pelas bênçãos que temos recebido, que alguém recebeu. Se você chegar no seu trabalho contando de uma bênção que você recebeu, às vezes uma bênção no trabalho, uma promoção, um aumento salarial, alguma coisa boa que aconteceu com você lá, você sabe muito bem que tem pessoas no seu trabalho que não vão ficar felizes com aquilo que aconteceu de bom com você, não vão. Tem pessoas que você não pode nem contar, tem pessoas que tem que ficar caladinho, porque é você contar, aquela pessoa vai começar a ficar, vai até te tratar diferente, porque algo bom aconteceu com você. Infelizmente, tem gente até na família que é assim. Você conta de uma coisa boa que aconteceu, você conta algo que você comprou, uma bênção, seja lá o que aconteceu com você, uma cura, uma restauração, um milagre, você conta algo de bom. Tem gente da sua família que vai ficar mordida com aquilo que aconteceu com você. Por que aconteceu com ela e não aconteceu comigo? Vai achar ruim. Agora, na família da fé, a gente não pode deixar acontecer esse tipo de coisa. A família da fé é o lugar onde nós temos que celebrar as vitórias uns com os outros. Onde eu tenho que me animar com o testemunho que o meu irmão está dando, com a conquista que o meu irmão teve, que a minha irmã teve. Eu me alegro, eu me animo, eu fico feliz, eu fico grato a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. É aqui na igreja, é na oração que nós percebemos que oração não é monólogo, oração é um coral. Oração é a gente ver uma irmã orando pelo filho, um irmão orando por uma cura, uma pessoa que às vezes está perdida na vida, orando, pedindo a Deus um direcionamento, e nós vamos fazendo coro à oração, ao pedido uns dos outros, e nós vamos orando juntos por aquele pedido. Não é monólogo, é coral, é coro diante de Deus. E eu convido você a orar. Eu gostaria de terminar esse momento, inclusive, orando. E gostaria que, se possível, você se colocasse de pé. E nós vamos dar as mãos a quem está do nosso lado. Se você não conhecer a pessoa, aproveita para conhecer agora. Aproveita para se apresentar agora. Nós podemos fechar uma roda aqui, se for preciso. Vamos fazer uma roda, que aí todo mundo pega na mão de todo mundo. E você vai perguntar às duas pessoas que estão do seu lado, uma de cada lado. Você vai perguntar, pode fechar aqui, ó. Eu vou ficar de fora, que eu vou orar por todos, e aí vocês todos orem por mim. E aí vocês podem fechar aqui. E você vai ter um diálogo agora rapidinho com a pessoa que está do seu lado, de um lado e do outro, e perguntar qual é o seu pedido de oração. Se for algo muito particular, você diz, olha, ore por mim no geral, ou então ore pela minha família, ou eu estou com uma enfermidade, ore por esse problema. Diga para a pessoa que está do seu lado agora qual é o seu pedido de oração. E nós vamos juntos orar, aproveitar esse momento que estamos em comunidade, em igreja, nós vamos abençoar a vida uns dos outros. Podem aproveitar esses 2 minutinhos, vocês descobrirem. E sobretudo, queridos, vamos orar para que a gente permaneça, para que a gente insista, porque esse texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração. É perseverar, é insistir, é continuar. Eu sei que às vezes existem motivos que vão desanimando a gente, mas nós vamos
perseverar em nome de Jesus. E eu gostaria que agora nós fizéssemos um clamor. Você sabe o que é um clamor? Um monte de ex-presbiteriano aqui não sabe. O clamor é uma oração conjunta. Numa oração em concordância, uma pessoa ora e os outros ficam caladinhos concordando. Amém. É verdade. Agora, no clamor, é todo mundo orando junto. É todo mundo orando pelas pautas de oração que agora vocês sabem quais são. E nós vamos fazer um clamor agora, onde nós todos juntos iremos orar. Vocês aproveitam e orem por mim também, enquanto eu oro junto com vocês. Vamos lá? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, porque nós estamos em comunidade, nós estamos em conjunto. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Nós estamos aqui aproveitando, Senhor Deus, desse espaço, desses irmãos, desse ambiente gostoso que o Senhor nos forneceu. E nós pedimos a Ti, para que a Sua graça alcance a cada um de nós. Alcance, Senhor Deus, esse irmão que está à minha direita, esse irmão que está à minha esquerda. Alcance, Senhor, as petições que forem feitas aqui. Deus, o Senhor sabe dos dilemas, o Senhor sabe do que cada um tem passado, das aflições, do que tem tirado a paz, o sossego. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe daquilo que pesa no nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades, e talvez uma delas seja fome e sede de Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a ter mais desejo, a ter insistência na leitura da palavra, a ter insistência no aprendizado, na pesquisa da doutrina dos apóstolos, no aprofundamento da palavra do Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a termos vontade, desejo, empolgação de estarmos aqui nesse lugar, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Que nós possamos ser revigorados, cheios, nutridos pela Sua palavra, e que isso se espalhe através da comunhão. Que o Senhor possa nos abençoar e fazer de nós pessoas sadias, saudáveis, dispostas a entregar a vida, a agir com graça, a agir com perdão uns para com os outros. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude no nosso ensejo de orar, nos ajude a orar constantemente, Senhor, nos ajude a perseverarmos na oração, a perseverarmos na caminhada contigo em oração. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos refúgio uns para os outros, intercessores uns para os outros, e para que a Sua graça esteja conosco, Senhor, em todos os momentos. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos, e que cada coisa que seja feita aqui, que for feita por essa comunidade, que for feita por nós, que reflita a glória do Senhor, a graça do Senhor e o amor do Senhor dado e distribuído entre nós. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida aqui, sobre cada família representada, e que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada diante do Senhor e em comunhão com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas vidas, e vamos lanchar agora, para a glória de Deus. Lanche proporcionado pela Ana, pelo Lucas, que ele fez com as próprias mãos e trouxe para a gente.